Olá pessoal, eu sou Pedro, estudante do grupo PET Elétrica, e hoje a gente está aqui para resolver mais uma questãozinha, né, de análise de circuitos 1. O tema hoje é circuitos de primeira ordem, né? A gente vai estar resolvendo uma questão com um circuito RC com fonte, né? A gente tem aqui nosso circuitinho, né? A questão do DORF 8.3/1, já tem a respostinha aqui pra gente. E a questão é a seguinte, né? O circuito da figura abaixo, né, está no regime estacionário antes que a chave seja fechada no instante t igual a zero. A gente tem aqui nossa chavezinha, né, que vai ser fechada no instante t igual a zero. A entrada do circuito é a tensão da fonte de tensão de 12 volts, né, que a gente tem aqui embaixo no circuito, e a saída é a tensão do capacitor, essa tensão VT que a gente tem aqui, tá? Então ele pede para a gente determinar VT para t maior que zero. Tranquilo? Então, vamos lembrar do básico, né? A gente está falando de um capacitor, que é um componente que armazena energia, ok? Então, o que a gente tem que lembrar do capacitor, né? A corrente do capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão no tempo. E, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, a tensão no capacitor é o inverso disso, 1 sobre C integral de IC de T dt, tá? Tranquilo? Então, agora vamos propriamente para a resolução da nossa questão, né? Quais são os passos que a gente tem que seguir, tá? O primeiro passo vai ser analisar esse circuito para t menor que zero. O que isso significa? Essa nossa chavezinha aqui ainda não foi fechada. Se essa chave aqui está aberta, vocês concordam comigo que a gente não vai ter passagem de corrente aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai eliminar toda essa parte e vai analisar esse outro circuitinho aqui que restou para a gente para descobrir qual vai ser o VC0, né? A tensão do capacitor no tempo zero. Tranquilo? Então agora vamos redesenhar esse circuito dessa maneira para a gente analisar, né, desconsiderando a chave que vai estar aberta. E é isso. Prontinho, pessoal. Circuito redesenhado aqui, né? Podem ver que a gente só desconsiderou essa parte aqui que não está passando corrente da chave. E tem mais um detalhezinho, né, que a gente tem que lembrar. Como a gente está trabalhando com T menor que zero, a gente não vai ter corrente passando pelo nosso capacitor, né? A gente tem que lembrar disso. Então, o que isso significa? O nosso capacitor, nessa análise aqui para T menor que zero, ele vai funcionar como um circuito aberto, tá? Então, a gente pode considerar isso aqui como um circuito aberto, tranquilo? Como a gente não vai ter as passagens de corrente, tá? Então, vamos lá. Agora a gente pode analisar propriamente o circuito para T menor que zero. Tranquilo? Se a gente quer descobrir, vou até fazer essa alteração aqui, né? Vai ser nosso V0. V0 para o tempo zero, né? Se a gente quer descobrir quanto vale V0, você já consegue me dizer quem é ele, né? Quando a gente tem aqui esse circuito todo como um circuito aberto, a gente já fez isso numa questãozinha de Thevenin. Se vocês não lembram, vocês podem voltar um pouquinho para ver. Essa tensão desse ponto, vamos chamar de AB, né? Essa tensão do ponto AB vai ser a mesma tensão dessa resistência aqui, quando a corrente dessa malha passa por ela. Tranquilo? Porque eles estão em paralelo e não tem nenhum outro componente para dissipar essa tensão. Tranquilo? Então, vamos fazer a análise, né? A gente vai ter que fazer a análise da malha, essa malha aí, aqui, descobrir quanto vale essa corrente e, a partir disso, a gente vai ver a corrente passando por essa resistência gera uma tensão de quanto? Essa vai ser nossa V0. Tranquilo? Então, vamos lá. Analisar a malha. Malha. Quem é essa nossa malha? Vai ser 6, 6 e 6, todos vezes 1. Então, vai ser 18 I, né? Tá entrando pelo negativo da fonte, então vai ser menos 12, tudo isso igual a zero, né? Fazendo transformações necessárias, a gente vai descobrir que I vai ser igual a 2 sobre 3 ampere. Tranquilo?
Então, a partir disso, a gente vai poder descobrir quanto vale nosso V0, né? Se a corrente que está passando por aquela resistência, V0 vai ser igual a 2 sobre 3, que é a nossa corrente, vezes o 6, que é a resistência. Tranquilo? Então, com isso, a gente acha 4 volts. Beleza? Então, encontramos 4 volts. Essa vai ser a tensão no tempo menor que zero, né? A gente chama de V0. Agora vocês podem estar se perguntando por que a gente tem que descobrir esse V0, tá? O que acontece? Para a resolução desse circuito de primeira ordem, né? Vocês já devem saber que a gente vai terminar aqui com uma análise de uma EDO de primeira ordem. Então, a gente tem essa condição inicial para nos ajudar a achar a constante que a gente vai ter para a resposta final, né, da nossa EDO. Tranquilo? Então, se não deu para entender ainda direito, a gente vai seguindo um pouco na questão e vocês vão ver por que é importante, né, que a gente já tenha tirado esse V0. Tranquilo? Então, agora a gente vai passar para análise, né? A gente analisou para T menor que zero, então a chave estava aberta. Agora a gente vai analisar para T maior ou igual a zero, tá? Que é o momento que a chave fecha. Tranquilo? Então, o que vai acontecer aqui? A partir do momento que eu fechar essa chave, eu vou ter um curto aqui. Então, a corrente só vai estar passando aqui e eu não vou ter mais corrente nessa resistência. Então, ela não vai existir mais nesse circuito. Então, a gente pode só tirar essa resistência e redesenhar o circuito só com essa passagem aqui da corrente. Tranquilo? Então, vamos lá redesenhar o circuito, né? A gente tem que lembrar agora também que o capacitor vai aparecer, né? Não vai ser como aqui no T menor que zero, que ele virou um circuito aberto. Ele vai estar aparecendo e vamos redesenhar esse circuito para estar fazendo essa análise agora. Prontinho, pessoal. Circuito redesenhado então, né? Para T maior ou igual a zero, né? Então, o que aconteceu? Aqui é nada mais nada menos que a nossa chave fechada, né? Então, a gente está com esse curto aqui e desconsiderou aquela resistência que a gente usou aqui em cima, essa resistência de 6, né? 6 ohms. E agora a gente vai fazer a análise, né? Por que eu coloquei aqui o VC de T? Porque esse ponto AB agora a gente vai estar tirando a tensão do próprio capacitor, tá bom? Então aqui nessa malha eu já coloquei o próprio IC, né? Que é a corrente do capacitor, que depois vai ajudar a gente na hora de montar, né, o que a gente precisa para fazer a análise final desse circuito, tranquilo? Então vamos pensar aqui comigo agora, tá? Para a malha 1, a gente vai fazer aqui a análise, né, da malha I. E a gente vai ter 6 vezes I mais 6 vezes I menos IC. Tudo isso igual a 12. Beleza? Eu vou deixar essa aqui paradinha do jeito que tá. E agora eu vou analisar a malha IC. E a gente depois vai fazer algumas transformações para chegar na nossa EDO, que vai dar a nossa resposta final. Tranquilo? Então vamos lá. Malha IC. Tranquilo? Então o que a gente tem nessa malha? A gente tem, deixa eu já abrir outra página aqui pra gente, mas a gente vai ter 6 vezes IC menos I mais o nosso VC, né? Que é a nossa tensão já passando por esse capacitor de 250 microfarad. Tranquilo? Tudo isso igual a zero, tá? O que a gente pode lembrar aqui, né? De lá de cima, o que a gente tem? IC é igual a C dVC dt. Tranquilo? Menos I mais VC igual a zero, né? A gente pode ver que nossa EDO vai tomando forma. O que a gente tem que fazer para montar nossa EDO? A gente tem que tirar esse I daqui, essa incógnita que a gente tem. Como a gente vai fazer isso? A partir dessa primeira análise aqui, tá bom? A gente vai criar uma relação entre I e C para poder substituir esse I aqui, tranquilo? Então, vamos voltar para essa análise aqui de cima, tá? A gente vai ter, veja se vocês concordam comigo, 12I, né? Que foi o que a gente vai multiplicar o 6 aqui, igual a 12 mais 6IC.
Beleza? Então, a gente vai ter que I é igual a 1 mais 0,5 IC. Massa? Então agora a gente pode substituir e a gente vai terminar com EDO de primeira ordem. Tranquilo? Vamos fazer aqui a substituição. A gente vai ter 6 vezes C dVC dt menos nosso I, né? Mas se vocês já me derem liberdade, eu já vou fazer essa substituição aqui. dt, né? Mais VC é igual a 0. Beleza? Então, a gente organizando direitinho aqui, a gente vai terminar com o seguinte caso, tá? A gente vai ficar com 3 C dVC dt mais VC menos 6 igual a 0. Beleza? Então o que que acontece? Para a gente conseguir resolver a DO, esse termo aqui, ele tem que estar isolado, né? Então a gente sabe que o nosso C vale 0,25, né? 250 microfarad. Então a gente vai ter 3 sobre 4, né? Que é 0,25 dVC dt mais VC menos 6 igual a 0. Beleza? Então o que a gente tem que fazer? Para isolar esse termo, a gente vai dividir todo mundo por 3 sobre 4. Então a gente vai ficar com dVC dt mais 4 sobre 3 VC, tudo isso igual a 8. Beleza? Então agora a gente vai para a parte que é mais cálculo C, né? A resolução de um EDO de primeira ordem linear. Tranquilo? Então vamos lá. Resolvendo. EDO. Vamos lá. Então, a gente vai resolver essa EDO por um... Você pode ter seu método aí preferido de resolver, mas a gente vai estar resolvendo por fator integrante. Tranquilo? Então a gente tem aqui um EDO x' de t mais p de t vezes x de t igual a um q de t, né? E a gente já tem tanto p de t quanto q de t, né? São respectivamente iguais a 4 sobre 3, né? A gente pode estar olhando aqui na equação principal, I igual a 8, né? Então, o nosso fator integrante vai ser igual a gente usa esse termo aqui para o nosso fator integrante, né? Ele vai ser igual a E elevado à integral de P de T dt. Tá bom? Isso vai ser igual a E de 4 sobre 3t. Tranquilo? Então o que a gente faz agora? A gente pega esse fator integrante e multiplica em todos os termos da nossa equação, tá? Então a gente vai ficar com E 4 sobre 3t vezes o nosso... Eu vou escrever já com o nosso termo, né? VC de t linha, quando eu coloco linha, né? Vocês estão lembrados que significa que é uma derivada. Mais E de 4 sobre 3t vezes 4 sobre 3 VC de t. Tudo isso igual a 8 E de 4 sobre 3t. O que a gente pode estar observando a partir daqui, tá? A gente pode ver que esse lado esquerdo aqui é nada mais, nada menos do que a derivada do fator integrante, né? De 4 sobre 3t vezes o VC
de t, né? Se a gente aplicar a propriedade da multiplicação, a gente encontra isso, que vai ser igual a 8e de 4 sobre 3t. Beleza? Então, o que a gente faz agora, né? Para tirar essa integral, ou para tirar essa derivada, a gente vai aplicar a integral. Então, a gente vai ficar com e de 4 sobre 3t vezes vc de t. E isso vai ser igual a integral do outro lado, né? Então, a gente vai ficar com integral de 8e de 4 sobre 3t, que vai ser igual a 6e 4 sobre 3t mais uma constante c. Tranquilo? Então, dividindo, né? Dividindo por e elevado a 4 sobre 3t, para isolar o vc de t, a gente vai achar que vc de t é igual a 6 mais c vezes e elevado a menos, né? Porque foi dividido, 4 sobre 3t. Tranquilo? Então, agora a gente vai para a última parte, né? A gente já tem a nossa solução geral, só que tá faltando encontrar a condição inicial, a constante, né? E como a gente acha essa constante? A partir da nossa condição inicial, né? A condição inicial, Vc de 0, que a gente encontrou lá em cima, que é igual a 4 volts. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar aqui 4, né, que é o nosso Vc de 0, é igual a 6 mais C de E elevado a menos 4 sobre 3 vezes 0. Tranquilo? Resolvendo isso aqui, a gente vai achar que C é igual a menos 2. Beleza? Então, agora a gente tem nossa resposta final. Vc de t é igual a 6 menos 2 é elevado a menos 4 sobre 3t. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a nossa resposta. Vocês podem estar voltando lá no início do vídeo para conferir. É o gabarito, né? E espero que a explicação tenha sido boa para vocês tenham conseguido entender, principalmente essa parte de resolução aí, que é uma parte de cálculo C, né? Mas a análise também do circuito como um todo, a parte inicial e essa final, tranquilo? E é isso, qualquer dúvida deixem aí nos comentários e obrigado.